Lucifer, qui nescito casum. Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos ensinar essa confusão sobre Lúcifer. Estamos na Semana Santa. Não sei se eu vou publicar antes, durante ou depois da Vigília Pascal. Mas eu tô falando isso porque logo vocês vão entender o que tem a ver o tema desse vídeo, que é Lúcifer, com a Vigília Pascal. Então vamos lá. Quem é Lúcifer? A primeira resposta que praticamente todo mundo dá é que Lúcifer é o anjo rebelde, o diabo, Satanás, a antiga serpente do Jardim do Éden, os demônios, né? O príncipe dos demônios, etc, etc, etc. Mas será mesmo? Quando se fala de Lúcifer, se fala da queda dos anjos rebeldes. Quando foi a queda de Lúcifer como anjo rebelde, o anjo caído? Será que a queda de Lúcifer como anjo rebelde, como as pessoas acreditam, será que ela se deu no Jardim do Éden? Em Gênesis 3:14? Ou será que ela se deu na época de Isaías, como se diz em Isaías 14:12? Ou na época de Jesus, como está em Lucas 10:18? Ou até mesmo em Apocalipse 12, versículo 9. Geralmente as pessoas usam esses 4 versículos para falar da queda dos anjos. Foi no Jardim do Éden, na época de Isaías, na época de Jesus, ou quando São João estava tendo as visões do Apocalipse? Quando foi a queda? Vemos aqui quatro períodos diferentes da história. Será que o diabo caiu 4 vezes em 4 épocas diferentes? E nenhuma dessas vezes, porque nenhum desses versículos fala de queda de anjos, de um anjo rebelde, etc. Nada disso. Lúcifer não existe no Antigo Testamento, no original. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tirando algumas exceções de grego, aramaico, não vem ao caso. Mas a essência foi escrita em hebraico. Lúcifer não tem origem hebraica. Lúcifer é uma tradução latina, do latim. Lúcifer, como tal, só aparece uma única vez em todo o Antigo Testamento. E aparece em Isaías 14:12, onde Isaías compara a queda do rei Nabucodonosor, ou Nabonides, a queda de, em hebraico, Hillel ben Sahar. Em hebraico, Isaías compara a queda do rei à queda de Hillel ben Sahar. E o que quer dizer Hillel ben Sahar? Simplesmente ele faz uma alusão na época à mitologia fenícia, aqueles que adoravam a estrela da manhã. Porque Nabucodonosor queria ser mais do que Deus. E então Deus acaba com o seu reinado, inclusive deixa ele como louco. Vira uma fera, talvez um lobisomem, uma licantropia, uma transfiguração, não vem ao caso. Mas então o rei sofre essa queda. E aí, em comparação dessa queda, Isaías usa essa figura da mitologia fenícia, Hillel ben Sahar, que todo mundo conhecia naquela época. A queda da estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? Simplesmente o planeta Vênus. Naquela época não se tinha a ideia de Vênus como um planeta. Era o astro mais brilhante quando anoitecia
e o último astro a sumir após amanhecer. Até hoje, faça a experiência você mesmo. A partir de 4 da manhã, pelo menos aqui em Belém eu já fiz essa experiência. A partir de 4 horas da manhã, Vênus começa a surgir. É o maior e mais brilhante dos 4 planetas que dá para ver a olho nu. E parece uma estrela, brilha muito. A diferença é que os planetas que dão para ver a olho nu, eles não piscam como as estrelas. É uma luz constante. E depois que amanhece lá para as 5h30, 6 horas, etc., até quando o Sol já está surgindo, todos os astros somem, não dá para ver nenhum. Mas Vênus ainda dá para ver até umas 7 horas mais ou menos, pelo menos aqui. Eu fiz essa experiência e convido a vocês também. Já morei no sul do país e também vi isso. E então, ali depois das 7, tu tenta ver Vênus, que é o último a sumir, mas do nada ele desaparece. Então naquela época, imagina, né? Naquela época acreditavam que os astros caíam. E então, Hillel Ben Sahar, a estrela da manhã, que era Vênus, sumia como se caísse. Então Isaías compara a queda do rei com a queda da estrela da manhã, Hillel Ben Sahar. O que acontece depois? São Jerônimo, que foi o tradutor oficial de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento em hebraico e do Novo em grego para o latim, quando ele se deparou com essa passagem, não tinha a palavra latina para esse termo aqui, Hillel Ben Sahar. Então ele traduziu isso aqui para... A tinta tá acabando, tá, gente? Na Bíblia Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, a tradução oficial da Igreja, da Bíblia dos originais para o latim, aparece Luciferum, com o mesmo sentido, estrela da manhã. Luci, estrela, ferum, manhã. Ou aquele que leva a luz, a estrela d'alva, os sinônimos que vocês quiserem. Então, em português, encontramos as duas interpretações que vocês podem consultar em qualquer Bíblia. Temos a tradução mais exata, que é como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou estrela d'alva. Mas também temos essa tradução aqui que causou essa confusão e causa até hoje. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Então pensaram que Lúcifer era nome próprio, era nome de uma pessoa, de uma entidade, etc. E aí, porque também deram Lúcifer nome ao diabo. Justamente por causa dessa passagem de Lucas 10 a 18. Quando os apóstolos vêm alegremente falando expulsamos demônios, curamos doentes, etc. Jesus ele fala o quê? Vi Satanás cair como raio de fogo. Então é o mesmo Lúcifer de Isaías 14:12? Claro que não! É um erro de interpretação que começou com Orígenes, na época da igreja primitiva. Então os cristãos começaram a confundir Satanás caindo como um raio de fogo, que está em Lucas 10 a 18, com Lúcifer que caiu do céu, a estrela da manhã de Isaías 14:12. São passagens diferentes, contextos diferentes, significados diferentes e palavras diferentes. Lúcifer não é Satanás e Satanás não é Lúcifer. Hoje podemos constatar, eu lembro quando eu assisti aquelas mensagens subliminares, a Igreja Católica adora Lúcifer. Por que isso? Porque na Vigília Pascal, em Roma, no Vaticano e em muitos outros lugares, inclusive em Belém, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde se celebra a missa tridentina em latim e em outros cantos, né, pelo Instituto Bom Pastor, etc. Na Vigília Pascal, a igreja canta o Exulte, onde diz que Jesus é o verdadeiro Lúcifer. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer
qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Entre outras missas, óbvio. Lamas, Ilaeius Lucifer in matutinus inveniat, ile inquam Lucifer qui nescito casum, ileque regressus ab inferis, humano generi serenux iluxi. Ou seja, em português poderíamos dizer Jesus é o verdadeiro Lúcifer, mas por causa desse erro de interpretação, seria uma polêmica tremenda. Mas em latim, Jesus é Lúcifer, Lúcifer é Jesus, a estrela, a verdadeira estrela da manhã. Até Nossa Senhora é chamada de Lúcifer, de estrela da manhã. Não tem nada a ver com diabo, demônio, Satanás, Beuzebu, nada disso. Isso é um erro de interpretação, que infelizmente é muito aceito na nossa cultura do Brasil. Como provar biblicamente que Jesus é o verdadeiro Lúcifer? Porque, como eu falei antes, no Antigo Testamento, Lúcifer aparece uma única vez em Isaías 14:12, quando compara a queda do rei com a queda da estrela da manhã, Lúcifer. E no Novo Testamento, vemos 3 passagens. Uma em São Pedro, que eu não lembro aqui agora a citação, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar na tela. Em Apocalipse 2:28, Deus Pai vai nos dar o Lúcifer. Olha que maneiro. Deus Pai vai nos dar o Lúcifer para aqueles que serão salvos. Depois a gente vai descobrir quem é esse Lúcifer. Qual é essa estrela da manhã que o Pai do céu vai nos dar? É só ir para o final do livro, em Apocalipse 22:18, onde Jesus fala: eu sou Lúcifer, eu sou a estrela radiosa da manhã. Então, gente, parem de acreditar em bobagem, parem com esses erros de interpretação, vão estudar. Estudar não é ruim, faz bem, tira a gente da ignorância, da arrogância. E o pior é a gente falar como se fosse verdade. Não, Lúcifer é o diabo, Lúcifer é o verdadeiro nome de Satanás, da serpente. A gente fala com uma propriedade, com uma certeza, sendo que quando a gente vai estudar, a gente vê que está tudo errado. E infelizmente muitos padres também acreditam nisso. Eu já fui para o seminário providentino, o que é Instituto Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, e seminaristas que já estavam no curso de teologia, defendendo que Lúcifer era o diabo. Para vocês verem o nível de conhecimento que os nossos seminaristas e padres têm no Brasil. Enquanto lá fora, na Vigília Pascal, em latim, chamamos Jesus de Lúcifer porque a igreja sabe que Lúcifer não é o diabo. Choca, eu sei que choca. A verdade é dura, sei que custa aceitar. Mas quem quer sua fé, a quer sobre a rocha. São Pedro já dizia: estejais pronto para dar razão da vossa fé. Uma fé com base, com argumentos, com raciocínio lógico. Se não, é crendice, é superstição. E aí é o que acontece no Brasil. Crendices, superstições misturada com a verdadeira fé. E aí, para desagregar uma coisa da outra, é muito difícil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.